Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. Eu sou o Leandro Luiz e estamos aqui em mais uma edição para falar de algo que de alguma maneira já percorre nossas mentes, já percorre o imaginário da indústria, mas a dúvida é saber como de fato a inovação e a inteligência artificial se inserem no atual contexto do mercado e como o segmento de especialidades em particular se beneficia ou não dessa nova tecnologia. Nada melhor do que falar desse assunto com o Gil Giardelli. Ele é cientista-chefe da Quinta Aero Robots, especialista, perito em tecnologia e inovação na área da saúde, inclusive. Gil, obrigado pela presença, bem-vindo ao Panorama Talks. Muito obrigado, Leandro. Uma honra estar com vocês. Obrigado pelo convite. Que seja uma conversa inovadora e humanista. Que bacana. É justamente tentando harmonizar essas duas frentes que a gente busca debater esse mercado no Panorama Talks. E claro, a gente sempre fala em acesso e adesão, mas vamos trazer um pouquinho para o começo, né? Como diriam os nossos amigos. Quando falamos em inovação e saúde, efetivamente, nós estamos falando de tecnologia ou de mudança cultural? Qual o primeiro passo aí para se pensar? E como é que você vê o setor de saúde atualmente? É um setor que aposta em alta tecnologia, principalmente nesse mercado, mas será que ele está maduro na inovação e no relacionamento com o paciente, por exemplo? Leandro, nós estamos vivendo hoje o que é chamado da pós-inovação. A pós-inovação fica muito claro após o Prêmio Nobel de Economia do ano passado, quando os três premiados defendiam sobre a destruição criativa da destruição criativa. Então, aquele termo criado por um economista austríaco em 42, da destruição criativa, que em linhas gerais dizia: ou você destrói o que você está fazendo hoje, ou alguém vai destruir criativamente isso, agora já é uma grande realidade. Então, na medicina particularmente, nós estamos vivendo alguns aspectos como o limiar de curar, né, o que seria, né, viver 150 anos vai ser muito comum nos próximos anos. Então, a gente está vivendo esse conceito de poder ter a cura para muitas doenças, para muitas, viver realmente uma medicina totalmente preditiva. Nós estamos falando de mesas que são de regeneração celular, que já estão à venda. Nós estamos falando de super remédios, aonde estão dando mais pensamento concentrado, mais saúde. E então a gente está vivendo um mundo onde o grande debate é sobre como compartilhar isso com 8 bilhões de pessoas. Qual é esse mundo que pessoas vão viver 150 anos com muita qualidade de vida, e outros, infelizmente, podem falecer com 6 anos de idade, isso por falta de saneamento básico. Esse é o grande debate do mundo. Então, é uma divisão entre super seres humanos e aqueles que não estão tendo acesso a todas essas tecnologias. E, por outro lado, se chama Physical AI, que é a inteligência artificial ganhando corpo físico, aonde em Stanford, agora recentemente, vi roboticistas operando, né, robôs de operação intercontinental. Então, como é o futuro dessa medicina, onde teremos sim os médicos operando, mas também roboticistas auxiliando? Legal, Gil. Mas indo um pouquinho para a esfera da indústria, efetivamente, que investe milhões, bilhões em pesquisa, em inovação para a chegada de novos medicamentos. Isso, naturalmente, considerando especialmente o Brasil, revela um paradoxo. Por um lado, você tem medicamentos cada vez mais inovadores, por outro, você tem gargalos cada vez mais difíceis de superar no acesso e na adesão ao tratamento por parte da população, considerando as múltiplas desigualdades desse país. Como explicar isso e como a tecnologia pode mudar esses paradigmas? Hoje você já tem um modelo nos Estados Unidos que você paga em média US$ 99. Você não tem acesso a médicos, mas você tem acesso a salas de 3 metros que você pode fazer mais de 800 tipos de exames, que vão desde exames da saúde mental até exames específicos de sangue. Então, com isso, esse tipo de iniciativa, que foi a que mais recebeu investimento em 2024, ela está espalhada em vários centros empresariais, em shopping centers. A pessoa faz os seus exames e aquilo é jogado para uma nuvem inteligente. E ali ela não toma decisões, mas ela fala: procure um especialista em oncologia, procure um especialista em ortopedia. Imagine isso aplicado, por exemplo, ao nosso SUS ou à nossa medicina privada,
como que a gente pode fazer um processo que a gente vai estar se antecipando sobre a questão da saúde, que você vai detectar muito mais cedo qualquer tipo de problema na saúde humana. Isso vai desafogar muito, né, os pronto-socorros, isso vai desafogar muito o excesso de idas aos médicos. Então, você está vivendo já essas fronteiras que são essas salas, né, de mais de 800 tipos eh, de, eh, de exames que você pode fazer e jogando isso para uma nuvem sofisticada de inteligência artificial e ela te recomendando, procure tal médico. Então, eu acredito que a gente está vivendo realmente o início da medicina grega, onde a gente ia cuidar realmente de algo, não cuidar do doente, mas que a doença acontecesse. Mas a indústria farmacêutica que viabiliza a oferta de medicamentos e tratamentos pode diretamente aproveitar essa funcionalidade, né? Justamente nos seus programas de relacionamento com o paciente. Isso muda completamente o patamar dessa relação. Você não acredita? Tanto na relação com os pacientes, como também com os próprios prescritores, né, que de alguma maneira precisam também de orientações e, obviamente, recebendo esse feedback da indústria, tendem a aprimorar a oferta de tratamento e a adesão, consequentemente. Não acha? É claro que isso passa por regulamentações, passa por Anvisa, mas eu acredito que no futuro as farmácias vão ter também um outro papel, né? Um papel também de ajudar nesse processo produtivo. Claro que tem uma reorganização sobre os laboratórios de exames, né? Isso mexe com toda a cadeia, mas se a gente pegar a ruptura que tivemos, por exemplo, nos modelos de transporte público, isso vai acontecer também nas farmácias. Então, é, toda nova era você tem um grupo que perde um pouco e aquele que ganha muito, e a gente vê hoje que nos bairros onde estão crescendo, estão tendo mais farmácias do que, por exemplo, padarias, você vai ter hoje um outro tipo de serviço sendo prestado para eles, que já ampliou muito, durante muito tempo, né, mas agora vai ser ampliado de uma forma muito mais exponencial. E aí a gente tem um capítulo da inteligência artificial. Eu tive acesso a um documento em Stanford, né, feito pelo Rei AI, que é o Centro de Inteligência Artificial de Stanford. Em 2015, foram regulamentados pela FDA americana apenas 15 produtos, né, médicos que foram feitos com auxílio da inteligência artificial. Em 2025, 10 anos depois, passaram de 240. Então, você vê que a economia da inteligência artificial já chegou de uma forma muito profunda e com uma modificação gigantesca. E aí fala sobre o desenvolvimento de novas drogas. Uma primeira fase do desenvolvimento de uma nova droga demorava 10 anos, agora já tem essas AI Pharmas fazendo a primeira fase em um ano. Então, qual vai ser a aceleração de novos medicamentos, de novas drogas? Agora, obviamente, a gente tem aqui um sistema de saúde, obviamente, que funciona, mas assim, a sustentabilidade é desafiadora, né? A gente está falando de muitos custos, né? Precificação e também a desigualdade de acesso, né? A tecnologia vai conseguir, em curto prazo, eliminar essas fricções, ou pelo menos reduzi-las? Isso pode acontecer a longo prazo, mas a tendência nos próximos 10 anos é que o custo para os estados vai crescer de uma forma extremamente incremental. Por quê? Porque você está vendo com novos medicamentos, são muitos remédios para doenças raras, né? E num país de mais de 200 milhões de pessoas, a doença rara não é tão rara, né, como outros países. Então, como que a gente vai organizar isso no sistema único de saúde? Tem aí um pensamento de sustentabilidade sobre essa nova era, né? Interessante. E nós estamos preparados, você entende, como sociedade, para discutir esse custo da inovação em saúde, porque há investimento no primeiro momento, para que depois a gente consiga aprimorar a oferta e, com isso, otimizar os tratamentos. Mas essa primeira fase, nós estamos preparados para, opa, colocar esse modelo em prática? Não digo o dia de amanhã, né? A gente sabe que o futuro pode ser um pouco mais longevo, mas no médio prazo estamos preparados? Hoje nós estamos vendo as grandes farmacêuticas globais continuam na Suíça, mas hoje o maior centro de desenvolvimento de novas drogas fica no quadrilátero mais rico do mundo, que ele fica entre a Universidade do MIT e a Universidade de Harvard. Por quê? Porque ali foi regulamentado, né, de uma forma que não estrangulou a inovação, sobre CRISPR, sobre essa nova
sobre as engenharias genômicas. Então, porque ali estão quase todas as empresas farmacêuticas do mundo, sejam ocidentais e orientais, porque você houve uma grande regulamentação. E, na minha visão, acredito que nós estamos muito lentos em entender a regulamentação de uma série de fatores para fazer com que o nosso país seja um país atrativo para desenvolver essas pesquisas. Então, como você está falando ali de cura a longevidade, coisas que são muito caras para a sociedade, a gente precisa realmente de um bom legislativo, um bom executivo, um bom judiciário trabalhando junto. E, na minha visão, não vejo isso acontecendo de uma forma adequada. Interessante. Agora, a IA, ela pode ampliar o acesso, obviamente, é muito claro isso, mas ela pode, em dado momento, aprofundar desigualdades? Como é que se evita que isso aconteça? E a outra, eu vou emendar com outra pergunta. Como os dados gerados pela tecnologia podem ser usados com ética, obviamente, com responsabilidade, para melhorar a adesão e desfechos clínicos? Sempre eu gosto de ver exemplos que estão acontecendo fora, né? Veja a China, um país de 1,5 bilhão de habitantes. Agora a medicina realmente de teletrabalho está acontecendo à distância e também eles já usam uns centros onde a IA está ajudando no primeiro atendimento. Para você ter uma escala para 1,5 bilhão de pessoas, você vai ter que ter o uso da tecnologia, senão a gente vai ter uma medicina onde os médicos estão extremamente atarefados, com mais carga de trabalho do que deveriam ter. Você vai ter sempre filas, por mais que se criem mutirões e vamos tentar, as filas estão acontecendo nos grandes convênios e também no hospital público. Então, inicialmente, a IA traz um transtorno para a nossa indústria, onde se antes a gente tinha o Dr. Google, agora temos o Dr. ChatGPT, que é extremamente maléfico para a sociedade médica, mas no segundo momento é o desenvolvimento de novos tipos de caminhos para a cura. Então, a gente está no meio dessa grande tempestade e turbulência, mas passando o que está no limiar entre a economia da inteligência artificial e a computação quântica, é uma explosão. Quase tudo do que a gente das doenças antigas, a gente vai curar brevemente. Agora, o debate vem na pergunta que você fez, Leandro, que eu não tenho a resposta, é como compartilhar isso com 8 bilhões de pessoas. Então, de uma forma técnica, todos os institutos que eu estou perto, que eu faço parte, fala sobre a cura da senilidade, né? Então, fazer um corpo realmente passar de 100 anos com a mente sã e com o corpo são. Correto. E na prática a gente tem, óbvio, né? Não temos a resposta, evidentemente, para tudo, mas obviamente a gente tem um ponto de preocupação talvez muito mais ligado muito menos ligado à tecnologia e mais a quem está utilizando essa tecnologia, quem toma as decisões de utilizar, né? Acho que esse é o pensamento que a gente pode deixar, né, de certa maneira, né, para o mercado. Eu acho que a gente tem que ver países que estão dando certo. A educação baseada para o uso da inteligência artificial exige repertório cultural, exige uma série de habilidades. Os países que estão dando salto estão ensinando desde a educação de base para que o seu cidadão utilize de uma forma adequada. Então, acho que são várias iniciativas, né? E aí, sobre o exemplo de educação de uma sociedade, Singapura, nos anos 70, era considerado o quarto mundo, né? Um termo que se usava naquela época. Hoje está entre a maior renda per capita do mundo, tudo bem que é um país pequeno, mas ele há 10 anos atrás se intitulou a nação da inteligência artificial e capacitou toda a sua sociedade, desde a primeira infância até a idade mais madura, para que eles entendessem como é a utilização dessas novas tecnologias. Porque se você não tiver repertório cultural, as suas respostas de qualquer tipo de IA será extremamente será sem nenhuma profundidade. Então, eu acho que cuidar da sociedade também para que ela tenha pensamento crítico, pensamento divergente é muito importante. Vamos aqui concluir, Gil, já esse papo. Poderia se estender por muito mais tempo, mas eu vou deixar aqui uma última pergunta para estimular reflexão e provocação dos nossos espectadores. Que pergunta a indústria farmacêutica, em particular, ela deveria estar fazendo em relação a esse assunto e ainda não está? O que você acha que deveria estar no centro do questionamento e não necessariamente está sendo tratado da maneira devida? A indústria está ainda na sociedade imediatista, que vende a cura daquela dor, a cura daquela doença, ou ela está vendendo longevidade e também a cura da senilidade.
Eu acho que esse é o grande debate. Se nós vamos viver 150 anos, como que a gente não vender o remédio que faz a cura daquela questão naquele momento, que é importante, mas sim como a gente pode ter uma indústria farmacêutica do nosso lado e que ajude a viver esses tempos fantásticos de poder passar de 100 anos com muita qualidade de vida. É saber pegar carona, essa que é a verdade. Gil, obrigado aí pela oportunidade. Panorama Talk segue de portas abertas e que possamos falar de mais avanços nos próximos anos e rápidos, né? Nesse modelo. Claro, e fica aí o convite para um dia que vocês quiserem vir visitar aqui nosso laboratório de robôs, de inteligência artificial. Vale muito a pena vocês visitarem, fazerem uma matéria. Não é porque é nosso, não, mas aqui está acontecendo um futuro que parece distante. Muito legal, vamos sim. Grande abraço, Gil, obrigado. Obrigado, uma ótima. E aí, curtiu esse programa? Não quer perder mais nenhum episódio do Panorama Talks? Fica a dica para se inscrever no canal, ativar as notificações e não perder o Panorama Talks de maneira alguma. Ele está nas nossas redes sociais, grupos de mensagem e também no panoramafarmacêutico.com.br. Aqui você acompanha tudo o que acontece no mercado de medicamentos de especialidades, um debate com as maiores feras do assunto no país. Um grande abraço.